Olá, crianças, que a paz do nosso Salvador Jesus esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui e hoje juntos vamos falar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o livro de Ruth. É um livro curto, ele é composto apenas por 4 capítulos e que se passa na era dos juízes de Israel. Em Belém de Judá vivia uma família muito boa. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas houve uma grande seca e não havia mais comida. Então tomaram a decisão de sair dali e foram peregrinar, foram morar nas campinas de Moabe. Depois de um tempo, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os seus 2 filhos. Seus filhos se casaram com esposas moabitas, mas após cerca de 10 anos, seus filhos também morreram. Que tristeza, né, crianças, para aquela mulher agora viúva, agora havia perdido também os seus 2 filhos. Noemi tinha agora apenas as esposas de seus filhos para lhe fazer companhia. Seus nomes eram Orfa e Ruth. Noemi chamou as esposas de seus filhos e disse: Eu vou voltar para onde eu morava, onde está o meu povo. Eu gostaria que vocês também voltassem para suas famílias. Ela disse isso às suas noras. As mulheres choravam, se abraçavam, porque elas eram boas amigas. Órfã, ela não quis deixar Noemi, mas Noemi lhe disse: Não se preocupe, órfã, Vou ficar bem. Então Orfa voltou para a sua família. Se despediram, Mas não importavam que Noemi dissesse a Ruth. Ruth não a deixaria e Ruth falou a Noemi. Esse versículo é um dos mais conhecidos do livro. Não me peça para sair, porque aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu vou ficar. Seus amigos serão os meus amigos, e o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth e Noemi retornaram juntas para Belém. Foi uma coisa boa Ruth ter ido com Noemi, pois Belém era muito longe. Noemi já não podia viajar sozinha, pois ela já era de idade, o caminho era longo. Mas Ruth não se queixava, pois amava sua sogra Noemi. Ela não esperava nada em troca, ela só queria ajudar. Quando chegaram lá, Ruth decidiu que deveria fazer algum tipo de trabalho, pois já era a época da colheita, e ela trabalhou atrás dos colhedores e pegava a cevada que tinha caído, aquilo que sobrava. E o proprietário do campo apareceu para saudar os colhedores e notou Ruth no campo. E ele perguntou a um dos seus colhedores: Quem é essa moça? Quem era ela, E o rapaz respondeu: ela voltou de Moabe com Noemi. Isso é tudo que eu sei. Ela me pediu para recolher o que caísse no chão. Estar a colher desde manhã. E o bom para Ruth é que o dono do campo, Boaz, ele era um homem amável, acreditava em Deus, era temente a Deus. E ele também era parente do marido de Noemi, que morreu, lembra? Elimeleque.
Boaz ficou sabendo que Ruth havia deixado sua terra só para ficar com Noemi, só para cuidar de Noemi. Aquilo encantou seu coração. E Deus cuidou sim de Noemi, de Ruth. Boaz, com intenção, foi lá e comprou as terras que era de Elimeleque. Pediu Ruth em casamento, casou-se com Ruth e tiveram um filho. E esse filho chamou Obed. Esse Obed, ele é o pai de Jessé, e Jessé, o pai de Davi, dando início ali à linhagem familiar de Jesus. Crianças, o que podemos aprender com essa história bíblica? Essa história nos mostra que Ruth foi boa com Noemi, preocupou-se com ela, foi uma boa amiga e Deus a recompensou. Deu-lhe um bom marido e mesmo assim, depois de tudo isso, ela continuou a cuidar de Noemi. Deus honrou a fé de Ruth, pois de sua origem veio o rei Davi. Ruth foi um exemplo para o seu povo. E você, criança, também pode ser um exemplo para os seus amigos, para os seus familiares e, por que não, para a sua geração? Sim, devemos decidir ficar ao lado de pessoas que amam a Deus. Foi o que ela fez. E mesmo se formos enfrentar dificuldades, ficar do lado de Deus, de quem ama a Deus, sempre é a decisão certa, pois Ruth tomou essa mesma decisão, e a decisão certa, de ficar ao lado do povo que tem a fé no único Deus verdadeiro, assim como nós também temos a nossa fé, a fé no Deus de Israel. Amém, crianças? Espero que vocês tenham sido abençoados e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.